Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Bom, relato de hoje então é este daqui. O que foi que eu fiz? Eu e meu cabelo de Grinch vamos contar para vocês o relato de hoje. Agora vamos saber o que foi que ele fez. O título do relato é o que foi que eu fiz e agora nós ficamos curiosos para saber o que foi que ele fez. Olá, Ana. Só estou lhe escrevendo este relato, pois sei da seriedade do canal de vocês. Não tive coragem de contar essa história para ninguém, além dos meus mestres da época. Tenho 28 anos e moro em uma cidade no interior de São Paulo. Uma cidade pequena, mas cheia de superstições. Chega de apresentações e vamos direto para o relato. Aos meus 15 anos, me iniciei, junto com outros amigos, em uma ordem da bruxaria que não tenho permissão de dizer qual, mas da qual fiz parte por muito tempo, mais ou menos até os 22 anos. Nessa ordem, fomos ensinados a não mexer com o que não podíamos aguentar. Fomos instruídos muito bem pelos mestres, tanto os físicos como os espirituais. Nos ensinavam não só a manter as nossas mentes em ordem, mas também a manter os nossos sentimentos controlados. O caso que aconteceu comigo foi o seguinte: já faz 10 anos, na época eu tinha acabado de fazer 18 anos, mas esse relato não é de hoje, tá? É mais antigo. No mês de março, eu estava começando na faculdade, como era esperado de uma pessoa na minha idade, né? Mas apesar da minha felicidade por estar descobrindo essa nova vida, que era a vida universitária, eu me dividia pela tristeza de uma doença na família. O meu pai tinha câncer, causado pelo cigarro, que fumara a vida toda. Deixa eu só ver, pessoal, se tá tudo certo aqui. Ok. Tudo certo. Continuando então. Bom, durante todo o tempo que o meu pai lutava com a doença, o apoio da família era sempre presente. Apesar de lutarmos 2 guerras, estávamos sempre ali para apoiar o meu pai, que passava por um momento de muito sofrimento, definhando na cama. A minha avó, mãe do meu pai, hoje falecida, era uma mulher muito sistemática, séria e fria muitas vezes, de pouca conversa, uma italiana típica. Sempre fora firme com o meu pai e sempre o tratou com o rigor de sua maternidade, ou falta dela. Certa tarde eu estava na sala fazendo um trabalho da faculdade e ouvia a conversa da minha mãe e da minha avó, que em uma de suas raras visitas fora até minha casa para criticar os cuidados da minha mãe com meu pai. Mantendo a atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, eu consegui ouvir claramente que as 2 discutiam. Minha mãe, o total oposto da minha avó, sua sogra, dizia que ela jamais iria se esquecer do dia que a mãe do meu pai o mandou embora de casa, casado e com 3 filhos para criar, e disse para ele o seguinte: terá sede e não terá um copo de água para beber. Terá fome e não terá ninguém para lhe dar um prato de comida. Terá sua casa, mas não terá o prazer de viver nela. Ai, gente, que já tô até olhando que esse relato aqui não é de Maledite, não. Bom, não é, mas já tem uma aqui pro meio. Gente, ela falou isso pro próprio filho. Vendo a situação do meu pai na cama, a minha avó não pôde resistir e começou a chorar, culpando-se. Poderia ter sido ela, que com essa maldição teria causado a enfermidade do meu pai. Afinal, maldição de mãe é algo que ninguém foge. Bom, o tempo passou e o meu pai piorou. E por fim veio a óbito, em uma tarde ensolarada. Somente minha mãe, minha irmã e eu estávamos lá nos seus últimos suspiros. Quando o abracei pela última vez, eu senti a sua respiração final. Meu pai estava morto. Após tanto sofrimento, ele descansava, enfim. Não sentia mais as dores terríveis que ele se queixava todos os dias. Não precisava mais tomar morfina para afastar a dor.
Após o enterro, já no dia seguinte, estávamos todos preocupados com o que seria de nossas vidas dali para frente. Nenhum de nós se conformava com o que havia ocorrido. Nenhum de nós queria aceitar. Fui para o meu quarto, peguei alguns instrumentos que não citarei aqui para não atiçar a curiosidade dos que assistem o canal, e fui para o templo, onde recebi os meus ensinamentos. Não tinha ninguém, o que já era estranho, pois um dos mestres morava lá. Apesar de ser aberto para os adeptos, era uma casa para ele. Distribuí os instrumentos como eu achei melhor e me sentei no centro, distante de todos eles, quase que igualmente. Deixei as lágrimas escorrerem como não deixara no dia do falecimento do meu pai. E ali, enquanto elas caíam no chão, eu comecei a pedir. Eu pedia para que os espíritos dos ancestrais permitissem que o meu pai pudesse voltar, que ele pudesse caminhar entre nós novamente, que ele não fosse embora. Eu não fazia ideia do mal que eu estava causando, tanto para o meu pai quanto para minha família. Muito menos para mim, né? Vou manter os detalhes do ritual fora do relato, pois sei que existe gente desmiolada que tentaria replicar e eu não quero ser culpado por nada. Bom, o tempo passou e os humores na minha casa se acalmaram. Minha mãe estava mais pé no chão, como ela mesma dizia, e a minha irmã já voltava a trabalhar e eu voltava para a rotina da vida universitária. Mal podia eu pensar no que eu havia trazido para dentro de casa. Foram exatamente 7 dias. 7 dias. A semana mais longa e perturbadora da vida da minha família. Sentíamos uma presença muito forte dentro de casa. Uma energia que só podíamos descrever como sendo algo pesado. Algo que colocava toda a família para baixo. Na primeira noite, estávamos todos reunidos na sala, assistindo televisão, com a luz apagada, como é de costume. Eu tentava ler um artigo no notebook para preparar um trabalho para a faculdade, minha irmã estava no tapete, deitada com o namorado, e minha mãe na cozinha, estava ali, fazendo a janta. Assistíamos a um filme que não me lembro o nome, já que eu nem prestava atenção ao que estava acontecendo, né? Quando, de repente, o carro, que era do meu pai, deu partida. Corremos para ver se alguém estava lá dentro, mas não havia ninguém. Falei para todo mundo que poderia ser, uma falha elétrica, mas quando acabei de falar, o carro acelerou, como se alguém pisasse no pedal de acelerar de leve, só para mostrar que alguém estava ali. Calçamos a cara de coragem e fomos todos juntos, amontoados, para desligar o carro. Abrimos a porta e foi como se alguém passasse por nós e corresse para dentro de casa. Naquela noite, a minha irmã foi para a casa do namorado para dormir lá. E eu e a minha mãe ficamos em casa, pois não tínhamos para onde ir. Apesar do medo, eu fui dormir e peguei no sono rápido. Mas tive um sonho com o meu pai, sentado no sofá e sorrindo para mim. Sentado no sofá de frente para ele, né? Na segunda noite, cheguei da faculdade, umas 11h30 da noite, acredito. Na segunda noite, sim. Então, cheguei da faculdade, umas 11h30. Todos já estavam dormindo. Passei pelo carro com um medo que me impedia de olhar para o lado. Entrei na sala e tranquei a porta, como era de costume. Eu fui para a cozinha, peguei algumas panelas para fazer o meu mexido. Comida de universitário, né? Um ovo e arroz mexidos na mesma frigideira. Gente, deve ser mesmo porque eu comia isso na faculdade. Quando eu morava, quando fazia estágio, morava em Piracicaba, era exatamente essa a minha comida. E eu adorava, até hoje faço. Bom, quando eu liguei o fogão para colocar a panela para fazer o ovo, a TV ligou sozinha, no meio da sala escura. Novamente pensei que era algum tipo de falha elétrica, tentando desviar os meus pensamentos de qualquer causa sobrenatural. A minha mãe se levantou e a minha irmã também. Quando elas chegaram à sala para ver, os canais foram mudando, até que parou em um canal que passava música sertaneja naquele horário, coisa que o meu pai adorava.
Mais uma vez reunimos toda a coragem e desligamos a TV. Deixei a fome de lado e fui dormir, ou melhor, fui tentar dormir. Mais uma vez sonhei com meu pai, na mesma situação de antes, sentado no sofá, mas dessa vez ele estava sério. Não tive tempo de falar nada e o meu celular despertou. Na terceira noite eu voltei da faculdade no mesmo horário e a minha mãe e a minha irmã me esperavam do lado de fora da casa, assustadas. Elas me abraçaram e começaram a me contar. Me falaram que elas estavam na cozinha fazendo café e conversando sobre o meu pai, rindo e contando histórias do passado dele, de quando ele era criança, quando as luzes começaram a piscar. Era como se alguém as ligasse e desligasse, mas eram todas as luzes da casa. Entramos juntos e, para nossa surpresa, todas estavam apagadas. Fomos para os nossos quartos, minha mãe começou a rezar e eu fui dormir. Já estava esperando pelo sonho com o meu pai, mas nada disso aconteceu. Bom, pelo menos não que eu me lembrasse no dia seguinte. Na quarta noite eu faltei à faculdade. Minha mãe tinha ido à casa de uma prima dela e a minha irmã estava em casa com o namorado. Fizemos então ali uma pipoca e fomos ver outro filme, mas dessa vez eu estava prestando atenção. No meio do filme, minha mãe chegou em casa com o carro e quando ela entrou na garagem, a porta da cozinha que fica nos fundos da casa se abriu. Nos levantamos rápido e no susto, né? E sentimos quando alguns passos corriam para a porta da frente, que também abriu. Estávamos assustados, não sabíamos como agir. Fomos fechar e trancar todas as portas e resolvemos que era melhor todos nós rezarmos um Pai Nosso e uma Ave Maria para acalmar o ambiente. Fui para o meu quarto logo depois e queimei alguns incensos para acalmar as energias da casa, queimei uma vela preta para absorver a negatividade e fui dormir. Sonhei com o meu pai conversando, mas eu não podia ouvir o que ele dizia. Somente podia ver o movimento da sua boca. E acordei com o despertador. Naquela tarde fui para o templo, pois já passara por fenômenos sobrenaturais demais para deixar aquilo para lá. Meu mestre me perguntou se eu havia feito alguma coisa para chamar o espírito do meu pai para minha casa. Claramente, eu precisava mentir, pois não queria que eles pensassem que eu usava os ensinamentos da casa para fazer coisas desse tipo. Eu poderia ser expulso, e isso nunca termina bem. Voltei para casa e na mesma tarde minha mãe estava arrumando suas vasilhas de plástico, né, os Tupperware, no armário ali. Ela olhava para a parede enquanto guardava suas coisas e eu parei entre a cozinha e o corredor dos quartos para conversar. Eu olhava para ela e podia ver o seu quarto, que estava com a porta aberta e estava muito escuro. Mas ali, parado, do lado da cama dela, olhando na mesma orientação, ali na mesma direção que a minha mãe, tinha uma sombra, algo mais escuro que o próprio escuro do quarto, como se fosse uma pessoa parada olhando para onde estava minha mãe, como se pudesse vê-la pela parede. Mantive isso para mim. Eu não alarmei nem a minha mãe, nem a coisa que a olhava de dentro do quarto. Fui pro meu quarto e queimei mais alguns incensos. Alguns de sal grosso e mirra para limpar bem o ambiente. Fui pro quarto da minha mãe e a coisa ainda estava lá. Eu a ignorei e abri a janela para que a luz do sol entrasse. Queimei alguns incensos ali também e saí. Na sexta noite, já estávamos todos prontos para ir dormir, deitados e com as orações feitas, quase pegando no sono, eu fui despertado por um grito que vinha do quarto da minha irmã. Minha mãe levantou às pressas e foi lá para ver, mas eu não conseguia me mover na cama. Deitado, virado para a parede, era como se o meu corpo todo estivesse paralisado, congelado, por uma energia que eu não sabia de onde vinha. Foi quando eu pude sentir alguém sentar-se na cabeceira do meu colchão. As molas dele se deformaram, sabe, e fizeram um barulho costumeiro. Senti que uma mão acariciava os meus cabelos com afeto, como se não quisesse me fazer mal. Mas o meu corpo ainda não se movia.
A mão parou quando a minha mãe bateu a porta de seu quarto. Ah, tá. A mão parou, acho que de acariciar o cabelo, quando minha mãe bateu a porta de seu quarto e finalmente eu pude me mover. Demorou, mas eu consegui pegar no sono de novo. Eu já estava cansado de passar por aquilo tudo. Os dias eram pesados, passavam rápido e sempre no final do dia estávamos cansados. Começávamos o dia sem motivação alguma. Acordávamos como se nem tivéssemos ido dormir. Foi então que eu voltei ao templo e falei com o meu mestre. Contei tudo o que eu tinha feito e contei o que tinha acontecido no outro dia. Recebi a punição que eu merecia, mas não fui expulso. Meu mestre me orientou que o espírito tinha recebido a permissão de passar 7 dias conosco, mas que não podia me dizer que era o meu pai, com 100% de certeza, sabe? Mas que mais um dia ele iria embora e que não deveríamos sentir medo ou nos apegar a ele. Cheguei em casa e mantive tudo isso em segredo. Minha mãe veio até mim e disse que já tinha pedido a Deus que levasse o espírito embora, que o deixasse descansar e que deixasse a nossa família descansar também. Fui para o meu quarto e queimei uma vela em nome do espírito que estava ali, pedindo para que ele encontrasse a paz nesse 7º dia e que pudesse trilhar o caminho da luz. Naquela 7ª noite, estávamos todos reunidos na cozinha, comendo, quando de repente todos nós sentimos uma mão tocar os nossos ombros. Passava uma sensação de conforto e assumimos que ela não nos queria fazer mal. Sentimos como se a presença viesse se despedir. Aceitamos e também nos despedimos dela. Fomos dormir, estávamos cansados e não demorou muito para eu pegar no sono. Sonhei mais uma vez com meu pai, só que dessa vez ele estava sentado em sua cadeira favorita de corda, sem camisa, olhando para casa, com orgulho do seu feito e feliz. Eu acho que ele pôde descansar, enfim, né? Acho que enfim ele pôde descansar. Estávamos prontos agora para deixá-lo seguir o seu caminho. Não pude me conter. Ainda no sonho, chorei e acordei com o despertador. Ainda estava chorando quando acordei, mas a sensação de alívio era muito grande. Meus mestres sempre me diziam para não fazer mais do que eu pudesse lidar, e essa experiência serviu para me mostrar o quanto isso era verdade. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Sim, não fazer mais do que você suporta levar, né? Então, para ele, isso foi demais. Confesso que eu achei que ia dar mais problema esse daí, mas até que foi leve, pelo que a gente já viu aqui. E eu achei que ia ser um negócio tipo cemitério maldito, sabe? Mas é assim, a gente já aprendeu aqui com os relatos, com as experiências, digamos assim, né? Aprendemos com as experiências das pessoas que não é legal você ficar chamando a pessoa. E ele fez um ritual para chamar o pai dele de volta. Então, até que foi brando, não foi? Porque isso faz mal, é o que ele falou, ele não tinha ideia disso, né? Mas isso faz mal pro pai, né? Pro espírito, para eles, não é legal. Mas ele, então, e aí é o que o mestre falou também. Eu não posso nem afirmar com 100% de certeza que era de fato o seu pai que estava ali. Você chamou, mas será que era mesmo ele? Ou sei lá, alguma outra coisa. Mas assim, parece que não fez nada assim de muito mal, né? Não sei. Ou será que com isso ele acabou chamando outras coisas que vieram junto, né? Não sei. Não sei. Sei que não é legal você ficar prendendo a pessoa do lado de cá. Seja com rituais, né? Seja com pesar demasiado pela morte da pessoa, né? O negócio é aprender a deixar ir. A saudade vai existir, é inevitável, né? Mas não ficar chamando, ai, por que você foi? Lamentando assim, ai, não deveria ter ido, ai, eu tô precisando muito de você aqui, agora como que eu vou ficar aqui sem você? Sabe, isso daí, puxa, e aí é ruim pra quem tá, é ruim pra quem foi, que não consegue direito, né?
Então é isso, pessoal. Alguém já passou por situação parecida? Não que tenha feito um ritual pra pessoa ficar, mas que acabou sentindo que prendeu uma certa pessoa aqui em vez de deixá-la ir? Conta aqui pra gente. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau, tchau.